Olá, bom dia. Tenham todos um bom dia. Eu sou a missionária Cida, aqui da Comunidade Unida, né? E hoje nós já amanhecemos para trazer aí uma pequena reflexão da Palavra de Deus para todos os nossos ouvintes aí do canal do YouTube. Deixa o seu ok, deixa aí o seu link aí. Dá um oizinho para nós aí, amém? E nessa manhã eu gostaria de estar, como nós estamos aqui na Igreja Comunidade Unida, nós estamos, durante o mês todo, nós estamos voltados para uma palavra falando de família. Então eu gostaria de continuar trazendo essa reflexão para as famílias, né? E eu gostaria de estar falando para a igreja, falando para quem estiver nos ouvindo agora neste momento, né? Sobre a cegueira que existe nesse mundo atual, no nosso mundo, que o mundo está vivendo. Porque a própria Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Então, o que é que está faltando nos lares, nas famílias? A luz. E quem é a luz? Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo está, a luz, ela alumia tudo. Porque a própria palavra do Senhor diz que aquele que anda de noite não vê a luz, mas aquele que anda de dia, esse vê a luz. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, né? Então Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Então quem anda com Jesus, certamente tem a luz do mundo para iluminar os seus caminhos, para iluminar os seus pensamentos, para deixar toda cegueira, para deixar com que toda escama que Satanás, o intuito dele é fechar os nossos olhos, é tapar os nossos ouvidos, para destruir os lares, para destruir as famílias. Por quê? Porque uma família destruída é uma igreja também fracassada. Porque não tem como uma igreja, às vezes, ser bem-sucedida com as famílias destruídas. Porque, na verdade, a igreja também, ela é a extensão de uma família bem-sucedida, né? Então, eu gostaria de ler aqui uma palavra hoje aqui, que já é bem conhecida, eu tenho certeza de todos, mas vamos trazer aqui uma pequena reflexão que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versos 8, que vem falando aqui sobre o momento de uma mulher, né? E a Bíblia diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aí ainda no 10 ainda diz assim: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados, a palavra do Senhor aqui deixa para nós como reflexão nessa noite, que essa mulher, ela tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma dracma. E hoje eu não quero estar falando aqui como era a casa onde essa mulher perdeu a dracma, aonde a Bíblia nos leva a meditar onde ela perdeu a dracma,
como eram as casas ali de antigamente, né? Mas eu quero levar o nosso ouvinte a meditar, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, ali em Romanos, no capítulo 12, versos 2, para nós não nos conformarmos com este século, mas para que nós viéssemos a transformarmos pelo poder do nosso entendimento. Então, o entendimento que o Espírito Santo me traz aqui, nessa manhã, é que essa mulher aqui, quando a palavra diz, ou qual é a mulher, vamos trazer assim para o campo espiritual. Qual é a igreja? Qual é o homem? Qual é a mulher? Qual é o servo de Deus? Que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa. Sabe, amados, eu tenho meditado atualmente, após 34 anos de evangelho, que Satanás, ele é muito astuto e ele tem uma maneira de trabalhar que ele vai trabalhando de uma certa maneira que nós vamos sendo saqueados sorrateiramente e nós não percebemos que nós estamos sendo saqueados. Mas essa mulher aqui, ela nos traz um grande exemplo. A Bíblia diz que ela tinha 10 dracmas. Então eu aprendo com a palavra do Senhor que todos os dias, pela manhã, ela ia lá e ela contava se realmente as 10 dracmas estavam lá. E no dia que ela perdeu uma dracma, ela deu a falta que havia perdido uma dracma. E o que ela fez, igreja? O que ela fez, meus irmãos? Ela acendeu a candeia. Ou seja, ela buscou Jesus. E quando nós acendemos a candeia, nós nos aproximamos de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz ali no livro de Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando nós acendemos a candeia, nós encontramos o defeito. Eu costumo sempre dizer nas minhas ministrações que quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu estou próximo da luz, mais eu vejo que Ele é perfeito e eu preciso me melhorar mais a cada dia. Porque olha, eu aprendo aqui algumas lições com essa mulher. Porque a palavra do Senhor disse que ela acendeu a candeia. Ela buscou Jesus. Ela buscou a luz. E quando ela buscou a luz, ela enxergou onde estava o problema. Ela pegou a vassoura e ela varreu a casa, sabe? E aí eu começo a meditar como o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Ele nos traz assim revelação que nos leva a cada dia a nós prestarmos mais atenção naquilo que nós estamos ouvindo sobre a palavra do Senhor. Porque se você pegar uma vassoura por si própria e colocá-la parada no lugar dela, se você pegar um rodo parado por si próprio e colocar ele parado ali, ele sozinho, ele não vai fazer a limpeza, ele não vai trabalhar.
Mas ela pegou a vassoura e ela teve uma reação. Porque o que a vassoura faz? Ela tira a poeira. Então nós temos que varrer a nossa casa. E quando nós varremos a nossa casa, nós vemos aonde nós estamos errando. Nós tiramos a poeira de nós mesmos quando nós nos aproximamos de Deus. Porque o mais comum do ser humano é quando alguma coisa dá errado para nós sempre colocarmos a culpa no outro. É sempre o outro e nós estamos certos. Mas com essa mulher aqui, com a palavra do Senhor, eu aprendo que eu varrendo a casa, eu vou ver aonde eu estou perdendo a dracma, aonde eu estou sendo saqueada, aonde sorrateiramente Satanás está entrando na minha vida e eu não estou percebendo. Eu estava vindo para cá agora de manhã e eu estava pensando, quantas dracmas eu já perdi pelo caminho? Só que todas as vezes que eu perdi alguma dracma, eu dei uma volta e eu voltei e eu percorri o mesmo caminho para achar essa dracma. Porque se eu não tivesse achado essa dracma, certamente hoje eu não estaria aqui para contar essa experiência. Porque se nós não estivermos, vamos chamar essas dracmas de dons espirituais, porque a cada um Deus, Ele dá dons espirituais. E o que é que Satanás quer? É fazer com que nós venhamos a perder os dons espirituais que Deus tem nos dado. Então, quando nós perdemos os dons espirituais, a vitória é dele. Então, nós temos que varrer a casa e ver aonde está o nosso problema. E aonde que é que entra a missionária Cida? A família nessa palavra. Eu vejo, igreja, que as famílias estão se perdendo. Às vezes, não tem comunicação. Hoje nós não vemos mais as famílias sentadas em volta da mesa, se dialogando, lendo a palavra de Deus, refletindo sobre a palavra. Hoje, quando nós vemos famílias reunidas em volta da mesa, estão cada uma ali no seu celular, vendo ali uma notícia de um lado, outra notícia do outro. As famílias estão se perdendo, os diálogos que havia outrora, já não está havendo mais. E com isso o Satanás, ele está ganhando o terreno. E ele vai ganhando a vitória dentro dos lares, dentro das famílias, dentro da igreja. Por exemplo, na igreja, você que outrora chegava na igreja, você ouvia um louvor e você já sentia ali a empolgação, você já sentia um arrepio, você já sentia a presença de Deus. E hoje, às vezes, por qualquer motivo, por qualquer contenda, confusão, por causa que um irmão falou isso, um irmão falou aquilo, aí você chega, ao invés de você prestar atenção naquilo que está sendo ministrado, naquilo que está sendo louvado, você começa a lembrar naquilo que o inimigo colocou aquele irmão para te prejudicar, para falar de você, que você saiu de casa triste, aquilo que aconteceu na tua casa durante a semana. Aí eu aprendo que é 1-0 para Satanás, e nós vamos perdendo as dracmas, e nós não vamos prestando atenção. Mas essa mulher aqui não, ela contava as dracmas todas as manhãs, e ela varreu a casa, ela achou aonde estava o problema. Ela não viu se o problema estava no marido,
se o problema estava no filho, ela não murmurou, ela não acusou ninguém, mas ela entrou na presença do Senhor e ela disse: Deus me deu 10, eu perdi uma, mas eu não aceito perder essa dracma. Eu não aceito entrar na presença do Senhor, eu não aceito ir na casa do Senhor, eu não aceito chegar o dia da Santa Ceia sem apresentar as minhas 10 dracmas. Eu quero estar completa na ceia do Senhor, eu quero estar completa na casa do Senhor, eu quero estar completa na minha casa, no meu casamento, na minha família. Eu não aceito. E ela entrou, igreja. Ela não colocou a poeira, a sujeira embaixo do tapete. Ela viu onde estava o problema, ela acendeu a candeia, ela levou Jesus para casa. E quando nós levamos Jesus para casa, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque o nome do Senhor, Ele é um nome que está sobre todo nome. E nesse nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor absoluto. E a palavra do Senhor diz que ela busca com diligência, ou seja, ela buscou com zelo, ela buscou sem murmurar, ela buscou diligentemente, sem parar. Igreja, Jesus diz assim, ó: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em trevas. Por quê? Porque é Ele quem nos guia em toda a verdade. Então, quando nós aceitamos Jesus como a nossa luz, os nossos olhos espirituais se abrem, ou seja, nós passamos a enxergar as coisas com a visão do céu. E a palavra do Senhor ainda diz assim, olha, se nós dizemos andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, igreja. Então, o que o inimigo quer com isso? É sempre nós termos alguém para acusar os nossos erros. Você quer ver uma maneira que nós perdemos as dracmas e nós não percebemos? Vamos levar isso aqui para o campo do matrimônio. Por exemplo, às vezes você tem o costume de acompanhar o seu esposo pela manhã até o portão da tua casa e desejar para ele um bom dia de trabalho, dar um beijinho, dar um selinho, dizer, olha, vai com Deus, Deus te abençoa, tenha um bom trabalho. E ele também deseja o mesmo para você, né? E aquele dia abençoado. Mas de repente ele volta para casa, aí volta nervoso. Às vezes a esposa está lá também nervosa com os filhos, com o trabalho do dia a dia, com o corre-corre do dia a dia. E aí qualquer palavrinha que acontece, ali há uma contenda, há uma confusão. Aí o que acontece? O casal vai dormir e não conversa sobre o que aconteceu. E no outro dia, o esposo sai para trabalhar, querendo muitas vezes ali entrar em comunhão, querendo ali desejar um bom dia para a esposa querendo desejar um bom dia para o esposo, mas o orgulho não deixa com que ambos se desejem um bom dia um para o outro. Aí o que acontece? O esposo sai esperando que a esposa deseje um bom dia. E da mesma maneira acontece com a esposa. Conclusão:
2-0 para o inimigo. Mais uma dracma se perdeu pelo caminho. E aí, quando esse casal, eles se entendem novamente, eles não voltam a falar sobre o assunto, o porquê que aconteceu aquela contenda, aquela confusão, aquela desavença. Ou seja, aí qualquer outra coisa que acontece, um joga na cara do outro aquilo que aconteceu. E aí outra contenda acontece em cima daquela contenda que aconteceu antigamente. Ou seja, 3-0 para Satanás. E assim, amados, nós vamos perdendo as nossas dracmas. E nós não vamos percebendo que as dracmas vão ficando pelo caminho. Que o inimigo está nos roubando, está nos assaltando. E muitas vezes eu me pergunto, por que que um casal, ele vai para o altar, cheio de sonho, cheio de promessa, ali com juras de amor, prometendo se amar na tristeza, na doença, ser fiel um ao outro. Uma coisa que começa tão bonito com juras de amor, muitas vezes acabam no tribunal com divórcio, igreja. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento do povo. O Deus desse século está trabalhando sorrateiramente e nós sempre achamos um culpado para a nossa culpa e o orgulho entra e aí eu não peço perdão, o outro não pede perdão e aí vai se acumulando. E quando nós vamos nos perceber, igreja, nós perdemos todas as nossas dracmas. O casamento se desfez, o filho que outrora você punha no colo, fazia um carinho, beijava, dizia que ele era a coisa mais importante da sua vida, num determinado momento houve ali uma contenda, uma confusão, e perdeu também ali a graça, e aí aquele filho perdeu assim a comunhão com o pai, com a mãe, não procurou o pai para desabafar, não procurou a mãe para contar o problema que tinha acontecido na faculdade, que tinha acontecido na escola, que aconteceu com os amigos. E o que aconteceu? O traficante mais próximo veio e adotou o seu filho. Então, nessa noite, amados, eu quero convocar todos os ouvintes que estão nos ouvindo. É o costume de nós estarmos na igreja, às vezes à noite, nós dizemos à noite, mas nessa manhã, eu quero dizer, né, para nós fazer uma análise em nós mesmos, e nós fazermos uma retrospectiva dentro de cada um de nós, e nós vemos aonde nós estamos errando, aonde nós estamos sendo saqueados, igreja, aonde o inimigo está ganhando terreno dentro da nossa casa, porque eu nunca vi um tempo, uma época, que as pessoas estão desistindo muito fácil. Hoje em dia, pela pouca experiência, né, e com os anos de evangelho que eu tenho vivido, eu vejo que se, de repente, o esposo, às vezes não crente, tomar um copo de cerveja, falar alguma coisa a mais, naquele dia, ao invés da esposa, às vezes, ficar quieta, se calar, buscar sabedoria de Deus, buscar sabedoria do alto, põe o marido para dormir no sofá. E assim, amados, o diálogo vai deixando de existir, Satanás vai ganhando terreno, né? E o inimigo vai entrando dentro daquela casa.
e assim vai roubando os dons espirituais. Por que que as pessoas que outrora chegavam na casa do Senhor, glorificava, sentia a presença do Senhor, e hoje chega, às vezes o pastor está pregando, né, o louvor está ali, lindo, maravilhoso, e hoje não sente mais a presença de Deus. Nós sempre achamos que é o ministro de louvor que tem que fazer você flutuar nas asas do Espírito. Não, é eu e você, porque eu entendo que no dia do culto, o culto não começa quando eu chego na igreja, o culto começa na minha casa quando eu acordo. Então, no dia do culto, eu tenho que entender que primeiro eu tenho que falar com Deus, para depois Deus falar comigo. Primeiro eu falo com Deus e depois Deus fala comigo, amados, né? E muitas vezes nós ficamos esperando Deus falar conosco do jeito que nós estamos, da maneira que nós estamos. E essa mulher aqui, igreja, ela nos dá uma lição muito grande. A palavra do Senhor diz que ela buscou com diligência até achar. E quando ela achou, ela convocou as amigas e vizinhas e ela disse assim: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Eu já achei a dracma perdida. Ou seja, igreja, quando nós nos arrependemos, quando nós aprendemos a pedir perdão, nós encontramos aonde nós estamos caindo, estamos sendo assaltados, roubados, nós encontramos a nossa dracma perdida. E aí a palavra do Senhor diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Os anjos de Deus faz festa no céu por um pecador que se arrepende. Amém, amados? Então, nessa manhã, eu quero fazer uma oração para todos os ouvintes que estão perdendo as suas dracmas, ou que já perderam, e que através dessa palavra entenderam que precisa correr atrás do prejuízo e achar a sua dracma perdida. Porque eu deixo um conselho, igreja: não aceite ser saqueado pelo inimigo, não aceite perder os dons espirituais que Deus te deu. Dá meia volta, peça perdão, põe o joelho no chão, entra na presença do Senhor, varre a casa, vê aonde você caiu e chega na casa do Senhor, acha a dracma perdida, acende a candeia, e assim o céu vai se regozijar, porque você entrou na presença do Senhor e reconheceu aonde você caiu e achou a sua dracma. Então, você que entendeu a palavra do Senhor nessa manhã, ore comigo agora, que eu vou estar orando com você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus, eu entro na Tua presença agora, compreendendo, Senhor, que nós vivemos num mundo, o qual, se nós não vigiarmos, nós vamos perdendo as nossas dracmas, perdendo os nossos dons, perdendo ali, Senhor Jesus, dentro da nossa casa, com a nossa família, Senhor. Então eu quero te pedir agora, meu Deus, que aonde chegar essa oração agora, aonde chegar o som da minha voz agora, que a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, Jesus Cristo, que é a própria luz, possa entrar agora, varrendo a casa dessa família, varrendo a casa dessa mulher, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida amorosa,
varrendo a vida desse filho, desse homem, essa pessoa que não sente mais a presença do Senhor, essa pessoa que não sente mais desejo de estar na tua casa, Senhor. Que ela encontre a sua dracma nessa manhã e que ela volte a sentir a tua presença, Senhor. Que ela volte a sentir o gozo do Espírito Santo de Deus e que ela reconheça que não há outro lugar para estar a não ser na tua casa. Porque ali no Salmo 84, até o salmista nos aconselha que até a andorinha e o pardal encontrou descanso para si e para sua prole. Aonde? Junto dos teus altares, Senhor. Então nessa noite, ó Pai, nós declaramos que toda cegueira espiritual, que todo tapão, Senhor, que Satanás tem colocado no ouvido de cada pessoa, que tem sido assaltado, que tem sido roubado e perdido as suas dracmas, seja caído por terra agora em nome do Senhor Jesus. E eu venho aqui agora declarando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, essa casa, essa família, esse homem, essa mulher, esse esposo abençoado. E a bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta dores, e seja sobre a tua casa, sobre a tua família, e seja sobre essa igreja, sobre esse ouvinte agora eu declaro a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.